Bom, então, eu vou falar agora mais especificamente desse percurso acadêmico. O que a gente tem de teses e de dissertações, né? Tem um texto que eu indico no último slide como referência, que é de Fantini, Joly, desculpa, saiu errado, é Joly, é da Ilza Joly, saiu L-O-Y, digitei errado. Então, é Renata Fantini, a Ilza Joly, a professora De Rose, pela UFSCar, que elas fizeram um levantamento de 30 anos de publicações que têm relação, aliás, que relacionam a educação musical com a educação especial inclusiva. É um artigo bastante importante, que eu acho que todo mundo deve ler, porque elas buscaram em vários repositórios, então elas têm um levantamento de teses, dissertações, artigos, trabalhos publicados em eventos, então é um artigo bem sólido, bem importante. Então, segundo esse levantamento que elas fizeram, a primeira dissertação localizada é da professora Ilza Joly, que é de 1994, quando ela fala sobre o trabalho a partir da análise de comportamento com pessoas com deficiência. Então, ela propõe atividades de musicalização para crianças com deficiência. E é importante só fazer um recorte que a Federal de São Carlos tem o programa de pós-graduação em educação especial. A Ilza depois passou a ser co-orientadora, inclusive de alguns trabalhos, como o meu, da Valéria Asnis, da própria Renata, e a Federal de São Carlos, nesse programa de pós-graduação, tem uma linha bastante forte da análise de comportamento. Então, a Ilza Joly já trabalhou com isso lá em 1994. Segregados, né? Então, em 1994, a dissertação da professora Ilza Joly, 2003, Viviane Louro e Dolores Tomé, e aí, entre 2006 e 2014, várias dissertações e teses foram apresentadas. Então, Fabiana Bonilha, que trabalha com a questão, que é uma pessoa cega, uma pesquisadora cega da Unicamp, então ela trabalha com a questão da musicografia Braille. O meu trabalho de mestrado, que foi falando sobre formação de professores, a própria Brasilena Trindade, então, fez a sua defesa de tese nesse período, a Catarina Shin, que vocês já conhecem, a Regina Fink-Schambeck, que em 2009 apresentou uma tese falando sobre a educação musical da pessoa surda, a Valéria Asnis, que fez, nesse período, o mestrado falando sobre a parte musical das pessoas com síndrome de Williams, e no doutorado ela pesquisou o autismo, e a área que ela tem se dedicado bastante. Ela hoje é professora da Universidade Federal de Uberlândia. A Tereza Pierkarski, que é do Paraná, e trabalhou bastante na região com as pessoas com deficiência intelectual, então a pesquisa dela de doutorado fala sobre isso, e a Shirley Tudsak, que pesquisou a área da musicografia Braille e do trabalho com as pessoas com deficiência visual. Então, eu citei aí alguns nomes dentro desse recorte de 2006 a 2014, apresentado por esse trabalho da Renata Fantini, Ilza Joly e De Rose, Fátima De Rose. É um gráfico de barras, a gente tem um azul um pouco mais escuro, um azul petróleo, vamos dizer assim, que tem os dados sobre as dissertações publicadas, e um azul mais claro sobre as teses. E aí eu coloquei uma observação que eu já vou falar já. Então, no período entre 1990 e 1995, foi localizado apenas uma dissertação, que é da professora Ilza Joly. Entre 1996 até 2005, nenhuma publicação desses trabalhos, desse levantamento desses autores que eu estou indicando agora. Mas eu disse agora há pouco que a gente tem da professora Dolores Tomé e da Viviane Louro, né, em 2003. Entre 2006 e 2010, a gente tem cerca de 2 teses e 10 dissertações. E aí a gente coloca, então, nesse período, a tese, por exemplo, da professora Regina Fink-Schambeck, que fala sobre a musicalidade do surdo, e tem o trabalho da Fabiana Bonilha, que fala sobre o trabalho com pessoas com deficiência visual. No período de 2011 a 2015, uma tese, e mais de 10, são 18 dissertações, né, publicadas com assuntos diversos,
E aí, 2016 a 2020, 2 teses, 2 dissertações, que é o levantamento de Rechidan e Chamon. Mas por que também são os números pequenos? Porque além deles procurarem terem como palavra-chave educação musical inclusiva, eles também colocaram um recorte que é tratando teses ou dissertações que abordassem a educação musical inclusiva a partir da teoria histórico-cultural. Então, aí o número ficou mais restrito. Mas eu quis trazer porque eu acho que é importante a gente ter esse dado e talvez fica aí uma sugestão de continuar esse levantamento. A partir do que esse primeiro artigo de 2016 fez, fica uma sugestão para outras pessoas fazerem esse levantamento e a gente vai ver que tem, né, um grande aumento aí das publicações. Então, aí a gente tem uma tabela com dados gerais do total de artigos publicados. Então, é uma análise quantitativa. Na revista Opus, que está como RO, uma tabela com 3 colunas. Na primeira coluna, a gente tem os nomes das revistas. Na segunda coluna, o total de artigos publicados. E na terceira coluna, o total de artigos que relacionam a educação musical à educação especial e inclusiva. Então, na revista Opus, nesse período de 2012 a 2022, a gente teve 334 artigos publicados. Desses, apenas 2 trataram sobre essa interseção. A Revista Brasileira de Educação Especial teve 490 artigos publicados e também apenas 2 artigos, né, nesse conjunto de áreas. A revista da ABEM, 347 artigos e conta com 12. Então, a gente vê que é o grande canal assim, de publicação até o presente momento dessas pesquisas e desses trabalhos. E aí a gente tem a revista de Educação Especial, que teve 646 artigos nesse período de 10 anos, e também apenas 2. Então, 2 na revista Opus, 2 na Revista Brasileira de Educação Especial, 2 na Revista de Educação Especial e 12 na revista da ABEM, sendo 18 no total desses artigos específicos, mas num montante de 1.817 artigos. Quer dizer, a gente está falando aí de uma porcentagem bem pequena, né, em relação a outros. Mas, claro, para a gente ter uma coisa muito mais apurada, dizer que a área está com pouca publicação, a gente teria que fazer um mapeamento, assim, o que se fala da educação musical para a infância, o que se fala, a questão do instrumento, buscar outros recortes para equiparar, na verdade, né, comparar o que está se falando de educação musical inclusiva com outras áreas de conhecimento. Mesmo assim, né, pensando que são publicações num período de 10 anos, são 18 artigos que estão aí apresentando a nossa área de interseção. Então, também fica o convite para as pessoas que estão aqui acompanhando esse encontro para tentarem publicar nessas revistas ou em outras aí que julgarem adequadas para que a área vá, né, se fortalecendo. Então, a gente tem lá o trabalho da Dolores Tomé, da Ilza Joly, da Brasilina Trindade, esse avanço na questão da pesquisa, então, as universidades se voltando para essas temáticas, e aí, com isso, a questão dos eventos científicos também, né? Então, eu destaquei aqui alguns eventos, o primeiro deles, o Simpósio de Educação Musical Especial, que eu organizei e tenho organizado junto com a Viviane Louro, e a gente fez a primeira edição em 2004, e foi uma coisa bem interessante, porque não sei se ela comentou sobre isso no encontro com vocês, que a gente se falou assim, acho que em janeiro, fevereiro, ela falou para mim, vamos fazer um encontro sobre isso, a gente está estudando, está trabalhando, estava iniciando o mestrado na época, mas eu já trabalhava com esse público já há bastante tempo, e a gente falou, bom, fevereiro, acho que foi isso, de 2004, não dá para a gente fazer um logo, vamos fazer então, vamos programar para novembro. E a gente fez em novembro de 2004, na Fundação das Artes, que é onde eu trabalho, e ela trabalhava na época, em São Caetano, e a gente recebeu pessoas de várias regiões do Brasil
que foram acompanhar o nosso encontro, e a gente chamou pessoas para dar palestras, para dar curso, e a gente foi fazendo esse evento em alguns anos seguidos. Depois a gente deu uma paradinha e a gente fez uma parceria com o pessoal de Maceió, que é a Fátima Menezes, e outras pessoas do Instituto Maria Augusta Monteiro, e a gente fez esse evento também em Maceió, a gente fez esse evento em Piracicaba. Então fica o convite para vocês olharem os anais. Não, a gente infelizmente não tem os anais de todos os anos digitalizados, mas a gente tem de alguns anos e estão lá no site que é organizado pela Viviane Louro, que é música e inclusão.wordpress. E aí, o que a gente tem das temáticas, né, mais discutidas aí nesses diferentes eventos? O conhecimento sobre e dos alunos. Então, a maioria das pesquisas e publicações traz a discussão sobre o transtorno do espectro autista em primeiro lugar. Eu diria que é o autismo em primeiro lugar, transtorno do espectro autista, e a deficiência visual como segundo, né? Especialmente nesse levantamento que eu fiz de 2012 a 2022, a gente vê isso, mas isso está presente também em outros recortes, outras pesquisas, né, levantamentos. Então, talvez porque a gente tem um grande aumento de pessoas com autismo nas escolas, né, os diagnósticos em grande número, talvez porque sejam casos que chamam mais a nossa atenção, mas o que a gente vê por outro lado? Que a deficiência física e a deficiência intelectual são temas menos discutidos. E aí faltou colocar também que a deficiência múltipla é um tema pouco discutido. Então, a gente precisa falar sobre esses casos. E sobre o autismo particularmente, o transtorno do espectro autista, a gente tem várias coisas. A gente tem trabalhos que falam sobre o atendimento individual com esse aluno, com essa pessoa, sobre o ensino de instrumento, protocolos de avaliação, protocolos para identificação de questões de habilidades musicais. Então, tem muitas coisas aí que valem a pena ser analisadas. A gente tem também alguns trabalhos que falam sobre materiais, recursos adaptados, esses protocolos de avaliação, como eu disse, então, indicam recursos de tecnologia assistiva, escalas para avaliação do desenvolvimento musical, e que são coisas que estão mais em evidência. E a formação de professores também, né? Sempre é uma temática importante, porque a gente tem essa alteração de lei aí, de colocar, né, não tão recente, mas, por exemplo, de inserir Libras nos cursos de licenciatura, a oferta de disciplinas, que eu vou falar daqui a pouquinho, então são as temáticas mais discutidas. Ainda assim, tem lastro, tem espaço para a gente colocar bastante coisa. Ela com duas colunas. A primeira coluna, região, centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e sul, e a segunda coluna com a quantidade de disciplinas ofertadas nessas regiões, que articulam, então, educação musical com educação especial e inclusiva. Então, na região centro-oeste, a gente tem uma universidade, uma disciplina ofertada, né, numa das universidades. Na região nordeste, são 9, e aí a gente tem que valorizar o trabalho da Federal do Rio Grande do Norte, que promove aquele encontro Música e Inclusão, e tem sido um celeiro bastante importante nessa formação de professores, né? A região norte tem 3 ofertas de disciplinas, a sudeste tem 3, e a região sul apenas uma. Então, o que foi também um levantamento da pesquisa de mestrado da Luana Barbosa, que depois a gente trabalhou nesse artigo que está publicado no dossiê. Então, de 35 universidades federais que ofertam cursos de licenciatura em música, apenas 17 têm disciplinas que tratam sobre a educação inclusiva. E aí, nem todas essas disciplinas são obrigatórias. Então, o que a gente tem? Voltando lá ao começo, a questão da legislação. A gente tem a obrigatoriedade, vamos dizer assim, né, que a gente sabe que não está tão respeitada, do ensino de música na educação básica. A gente teve um aumento do número de cursos, né, de licenciatura em música,
Por outro lado, a gente tem a presença de pessoas com deficiência, transtornos e altas habilidades de superdotação nas escolas regulares, mas nos cursos de formação de professores, a gente não tem tanto a presença das disciplinas. E na pesquisa que eu fiz lá do mestrado em 2004, já indiquei uma portaria de 1994 que falava sobre a obrigatoriedade da inserção de uma disciplina falando sobre questões de inclusão nos cursos de licenciatura. Então, uma portaria de 1994, que quando eu fiz a pesquisa do mestrado em 2004, 2005, as pessoas que eu entrevistei não tinham tido disciplina sobre isso nos cursos de licenciatura, e ainda hoje, 2024, né, 30 anos depois, a gente não tem tudo isso sendo ofertado.